a transferência do patrimônio aos herdeiros, né, evitando o famigerado inventário, né, com o titular mantendo a posse e o lucro dos bens enquanto estiver vivos, né, o planejamento em vida. Parte da preocupação com a reforma está no imposto sobre transmissão causa-mortes, que é aquele imposto da herança, né? Causa-mortes é por causa da morte, né? Que é um termo latim aí. E da doação, é o tal do ITCMD, né? Doação aí de quaisquer direitos ou bens, né? Um tributo que agora a gente vai ver que ele vai ter aí uma forma diferente de ser aplicado, né? Vai ter uma tabela de progressão aí, e isso vai estar preocupando um pouco as pessoas aí, de certa forma com razão, né? Se hoje a alíquota chega a um máximo de 4%, em São Paulo, Paraná, por exemplo, Minas Gerais é 5%, né? A ideia que nós vamos passar para vocês daqui a pouco aqui é que ele chegue até 8%, né? Em alguns estados isso vai dobrar, né? Porque hoje é uma alíquota, normalmente ela é fixa, né? Normalmente é 4%. A proposta que a gente vai estar falando é que ela vai de 2% a 8%, né? Então vai dobrar aí praticamente esses impostos aí. Então, ainda são algumas notícias, né, doutor, isso, de que trata justamente isso, dessa preocupação, né, das pessoas, né, que faz sentido essa corrida aos cartórios. Especialistas apontam que a antecipação da herança teria 3 vantagens principais. Evitar o inventário, desburocratiza a partilha dos bens, evitando brigas familiares e simplificando o processo, principalmente no momento de luto e pouca clareza quanto à dimensão do patrimônio. Redução dos impostos. Sim, faz sentido evitar as alíquotas do ITCMD mais altas, mesmo que as discussões ainda estejam em marcha lenta. Valorização dos bens móveis e imóveis se valorizam ao longo do tempo, e mesmo o salto mínimo do valor avaliado pode levar às faixas mais altas do ITCMD. Isso, então esse... Tem mais um, né? Tem mais 2. Planejamento sucessório. Os especialistas recomendam uma organização antecipada da herança para evitar custos, conflitos e burocracias através de instrumentos jurídicos e financeiros. É que a última reportagem que a gente traz as holdings familiares, testamentos e seguros de vida são outras saídas viáveis que vêm se popularizando junto à doação de vida. Isso, então. Então, essas são notícias que a gente vê por aí, né? Por quê? Porque onde tem fumaça, tem fogo, né? É isso que vai acontecer agora. A tal da reforma tributária, que já foi aprovada, né? Ela já foi aprovada, uma emenda aí, né, de 2023, já aprovada pelo Congresso, foi aprovada em dezembro de 2023, né, traz a reforma tributária sobre o consumo, na verdade, né, essa reforma é sobre o consumo, a gente já veio aqui, já falou bastante, a doutora Letícia Sarr, que é do nosso departamento tributário, a gente já explicou, desmiuçou, né, como é que funciona essa questão da reforma tributária, o que vai mudar e tudo mais, já trabalhamos bastante isso, que são aí alguns tópicos importantes sobre a reforma que fizemos aqui. Não é o foco nosso falar isso hoje, né? Ele já falou, mas terá a alíquota única, que em torno de 26,5%, né? A base ampla, agora indústria, comércio, serviço, tudo, vai ser tudo uma mesma base para tributação, não vai ter diferenciação, também tem as exceções, né? Imposto é por fora, a tributação no destino, não é mais na origem, agora no destino, a não como atividade, enfim, são esses temas mais importantes aí que a reforma traz no consumo, né? Só que, mesmo sendo uma reforma sobre o consumo, né, já houve uma aprovação, algo que foi inserido ali no meio da reforma do consumo, uma forma diferente de tributar a herança e a doação, né? Nós não estamos falando ainda, nós vamos ter a reforma, né, sobre a renda e sobre o patrimônio, né? Nós vamos ter ainda, são outras etapas do arcabouço, da reforma fiscal que eles falam, né? Hoje, o que está aprovado é sobre o consumo, por isso que nós falamos ali acima ali. Nós vamos ter ainda a reforma sobre o patrimônio e sobre a renda, né? Sobre a folha de pagamento e outras coisas mais, mas
Nesse bojo da reforma do consumo já apareceu lá algo antecipado, né? Que foi colocado ali para ir trabalhando essa antecipação de uma forma diferente de tributar a herança e a doação, ok? Olha só, como é que fica então, e é por isso que a gente está falando, né, da importância de se planejar, como dizem as notícias, né, planeje a sua sucessão, a sucessão do seu patrimônio, porque se não fizer isso, você vai se ver diante dessas teias aí que estão, né, à frente nossa aí, né? Não tá valendo ainda, mas vamos chegar lá, olha só. Então, hoje, o imposto ITCMD é de 2% a 8%, a depender de cada estado, normalmente com uma alíquota única de 4%. A maioria dos estados é 4%. Né? Mato Grosso do Sul, 6%, Minas Gerais é 5%, Rio de Janeiro parece que tem uma progressãozinha, né? Uhum. Também aí, já tem uma certa progressãozinha, mas a maioria dos estados é de 4%. Nossa referência aqui é o estado de São Paulo. É 4%. Ah, eu vou doar bens em vida? Sobre os bens que eu estou doando, sobre o valor venal dos bens que eu estou doando, 4%. Ah, então não vou doar em vida, vou morrer, depois tem a transferência. É a mesma coisa. Os 4% da mesma forma. O imposto sobre a transmissão por causa da morte, da herança, né, e da doação. Exemplo no estado de São Paulo, né? Transmissão por doação em vida, 4% do valor do bem doado. A gente vai ter uma discussão também, é o valor do bem, o valor real do bem ou o valor venal? É o valor declarado? São várias bases para a gente considerar, né? O fisco já tem aí discutido que ele gostaria, né? Tem aí uma tendência a querer tributar o valor real. Mas ainda conseguimos segurar, né, na grande maioria das vezes, aí, que não tem doação ou inventário e tudo mais, o valor venal dos bens, porque é uma referência dada pelo próprio fisco, né? O município é o valor venal, a União dá o valor venal do imposto dos imóveis rurais, né, e o município dos imóveis urbanos. Então, para ele verificar o valor real, é uma burocracia muito grande, tem que ter avaliação e tudo mais, então por isso que ainda se mantém essa ideia do valor venal, né? Mas à medida do possível também, você pode ver o fisco, né, o governo, ele tem aumentado cada vez mais o valor venal dos bens. É o que acontece, antigamente o ITR era um valor muito baixo, né? Então, a doação e a herança de uma propriedade rural, a base dela era o valor ITR. Hoje a União criou uma forma diferente, na terra nua, benfeitorias, né? Tem índice agrário econômico, IEA, isso pode ser. Alguns aqui, se tem propriedades rurais, já tem ouvido essa história nos últimos 5, 7 anos, aí, né, 10 anos, talvez um pouco antes, e que foi elevado muito, né, o valor, valor de base, né, para essas transmissões aí, né. Então, ele não conseguiu fazer com que seja aplicado no valor real, mas está subindo a base, né, o valor venal está subindo cada vez mais. Muito bem. Então, hoje é assim. A reforma tributária, o que ela fez, gente? Certo, Fer? Estou falando. Não, isso mesmo. Vai falando também, tá? Isso mesmo. Se eu estiver errado, também você me dá uma cutucada aí. Ela tornou obrigatória, isso já está aprovado, essa fórmula já está aprovada pelo Congresso, tá? De 2% a 8% do ITCMD, para todos os estados. E o que vai acontecer agora? Como é um imposto de competência estadual, cada estado vai ter que definir aí como que vai ser, não é que vai, é obrigatória essa faixa para todos os estados, todos vão ter que seguir essa faixa, de 2% a 8%. O que pode variar são as bases, né, o valor de referência de base para aplicar esses 2% a 8%. Cada estado vai ter aí a sua base, né, conforme a sua unidade fiscal. Então, depende de cada estado, né, essa tabela, vamos dizer assim, de progressividade.
Em São Paulo, por exemplo, já tem uma lei aqui, 7.000, a Lei 7, né, de 2024, agora que está em discussão. Na verdade, é um projeto de lei, né, que ainda não foi aprovado. Mas olha só o que propõe, para vocês terem uma ideia. Aqui em São Paulo, que muito provavelmente vai passar dessa forma aí, né? Então, veja como que vai ser agora. Ó. Até 300, vamos arredondar aqui, né, para não ficar nossa vida. Até 350 mil. O FESP, é valor venal, né? O FESP aqui, ó, que é a unidade fiscal do Estado de São Paulo. Lá na Bahia, né? Da Amanda tem uma outra unidade fiscal lá, lá de outros, enfim, de outros estados aí, cada um tem a sua unidade fiscal, né? Aqui já chamamos de UFESP. Cada UFESP hoje acho que vale 37, 35 reais, uns quebrados aí, né? Exatamente. Então, 2% se eu tenho um patrimônio que está nessa faixa aqui. 350 mil UFESP. O FESP é 35 e 36. 35 e 36, né? Reais, Faz a conta. Então, é uma faixa... Tá ali? Não, se fizer a conta, são 10 mil FESP. Ah, é, né? Meu Deus, isso tá fácil aqui, né? 35 e 36, exatamente. De 350 a 3 milhões, 4%. Né? De 3 milhões a 9 milhões, 6%. E acima de 9 milhões e 900, né? 900, 8%. Então, essa ideia de falar, a maioria era 4%, mas, olha, também vai ter de 2% agora, né? É que a maioria, hoje, 350 mil FESP, qualquer casinha, uma casa, um terreninho, uma coisa, já chega nesse valor. Então, na verdade, teve, sim, uma sensível alteração, né, naquilo que é o comum hoje. Então, muitos inventários de doações são feitas nesse patamar aqui, ó, 6%, que hoje vai para 6%, muitos também de 8%. Então, o governo, a ideia da proposta do governo é nesse sentido, né? Então essa tabela de progressão é mais justa porque a gente tem que tributar quem tem mais, né? Tem que tributar quem tem mais e não tributar menos quem tem menos. Essa é a proposta, né? Então, tá certo, tá errado. É uma proposta do governo nessa linha, né? Tabela de progressão, é igual imposto de renda. Paga mais imposto quem ganha mais, paga menos imposto quem ganha menos. É uma linha, uma filosofia, um entendimento do direito também que temos que tratar desigualmente os desiguais. É uma filosofia, né? Tratar desigualmente os desiguais. Daí eu faço justiça. Se eu tratar igualmente os desiguais, eu não estou fazendo justiça, né? Tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E assim que, como tem uma contradição de renda e de propriedade, né, de patrimônio na nossa sociedade, uma contradição, né, tem mais, tem menos. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia, enfim, né? Na verdade, é que vai majorar, vai subir, né, vai aumentar aí esses impostos aí. É por isso, então, que o pessoal está com receio, né, de que tem aí uma majoração na transferência do patrimônio, seja em vida ou seja depois da morte, né? Então, isso aí não está aprovado, essa tabela ainda, tá? Não está aprovada, mas está já em discussão, provavelmente vai ser, e provavelmente pode ser até que o ano que vem a gente está valendo. Tem que aprovar no ano para começar a valer no outro, né? O princípio da anterioridade, que fala lá, dos princípios do direito tributário. Vamos ver. Então, é isso aí. Agora, vamos lá. Mas o que é isso, né, Fernando? O que isso pode impactar, então, no bolso das pessoas, né, doutor? A gente trouxe um exemplo dos principais custos de uma transmissão, uma doação ou um inventário, que é no caso da herança e do patrimônio. Aqui a gente fez uma conta estimando um patrimônio de 10 milhões de reais. Né? Então, imagine lá, alguém vai doar aí uma faixa de 10 milhões, né? 10 milhões de reais, como eu disse. Aqui tem duas tabelinhas. Como é hoje e como será
com a reforma, dentro dessa, considerando o patrimônio da ilha. É isso. Tem que ver a faixa lá, estamos levando em conta que vai cair lá no 8%. Né? Então, principais custos, como disse a doutora Fernanda. Primeiro, se você vai doar, ou se você morrer, tem que fazer uma escritura pública de doação alimentar. Isso aqui nós estamos também considerando o inventário extrajudicial. Extrajudicial e consensual. Consensual, justamente, porque aí depois, se não for estendido, tem ali um plus ainda. Exatamente, pode ficar mais ainda. Fica mais oneroso. Então, numa faixa de 10 milhões, por exemplo, nós temos aí, talvez, fazendo uma coisa aproximada, mas é aproximada, mas é um caso para a gente entender. A Fer falou que isso impacta em números, vamos lá. Então, tá aí, ó, né? R$200 mil, no caso, você tem que fazer uma escritura, nesse caso, aí, né? Mais ou menos. Com a reforma, não vai mudar. Por exemplo, não se fala nada em alteração dos emolumentos, né? Os custos de escritura. Então, fica na mesma. Registro de imóveis, em torno de 2% também desse patrimônio aí, a gente considera que é o registro dos imóveis. Isso considerando a gente fazer, então, quando tem a doação ou quando tem a herança, vai ter que, na matrícula de cada imóvel, né, estamos levando em conta aqui imóveis, né? Mas a herança também pode ser dinheiro, é a mesma base, né? É a mesma alíquota. Uma aplicação de 10 milhões, de 4, que seria no estado de São Paulo, para quem tem aplicação aqui, vai para 8%. Né? Acima de 10 milhões é 8%. Ações, cotas, né? A base de carro, veículos, imóveis, iate, fazenda, sei lá o que, tudo né, bens. Aqui nós estamos dando exemplo de bens imóveis. O brasileiro gosta bastante, né? Tem muita cultura forte na questão do imobiliário, né? Eu acho que o ladrão não rouba, não sei o quê, está ali, ele consegue ver, né? Bem do brasileiro, né? Que o investidor vai... Então, a gente está usando bastante, focando mais nessa ideia do imóvel. Então, por isso está falando de registro de imóveis aqui. Aqui, essa escritura, não importa se é dinheiro, se é aplicação, se é cota, tem que fazer escritura. Tá? O registro de imóveis, sim, se for imóvel, tem que fazer. Se são 10 milhões aqui de imóveis, tem que fazer, se não for imóvel. Não tem esse registro aqui, né? Esse custo aí. O ITCMD, olha só, aqui que vai ter uma alteração, né? 4% hoje, que vai para 8%. Então, dobra aqui, né? Total, então, veja, hoje, sem fazer um planejamento, sucessório, daqui a pouco a gente vai falar sobre e se fizer um planejamento sucessório, eu tenho alguma vantagem? Tem, vocês vão ver que tem. Então, se fizer antes dessa majoração, sem planejamento, você vai ter um ganho. Porque aqui, praticamente, teve um aumento significativo, né? De 800, nesse total, para 1.200.000. Como a Fer falou, né? Se o inventário for litigioso, Fer... Né? Tem esse valor ainda, pode aumentar, porque tem os custos com o processo, né? Um processo de inventário, quantos anos que não dura, doutor? Custo com advogado, perito, né? Aí a gente perde aquele controle, quando você faz consensual, você define o valor que está sendo, né? O valor que está sendo atribuído para fins de imposto de renda, tá? É um outro imposto que a gente está falando aqui, que é o ganho de capital, né? Aquele ganho de capital. Então, se você tem um imóvel que você está declarado por R$100 mil, você está doando ele por 1 milhão, meu Deus, vai ter 15% de ganho de capital. Se você transmite ele uma herança, era 100 mil, está declarado no imposto de renda do falecido, os herdeiros receberam esse bem, né? Por 1 milhão de ganho de capital, 15% da diferença. Né? Por que estou dizendo isso? Porque quando você faz amigavelmente, como a Fer falou, a gente consegue trabalhar e atribuir esses valores de acordo com o interesse. É possível, dentro da lei. Né? A lei da Receita do Imposto de Renda permite que você, para fins de atribuição do bem, você atribua o valor declarado. Não tem problema nenhum. Lógico, o imposto é sobre o valor venal, como a gente falou, mas a atribuição do bem, você
pode fazer pelo valor declarado. Acontece que quando o inventário vira litigioso, você perde esse controle. Porque aí o Estado, aí vai precisar uma perícia para dizer quanto que vale os bens, porque tem um litígio, é o valor real que vai ser a base para o fisco, porque ele já tem o trabalho feito. Já. Opa, peraí, então não é nem o declarado, nem o venal, é o real que eu quero, porque agora eu sei. Agora eu sei, nesse caso, quanto que é o valor do bem. Eu falo, então que seja o valor real, 8%. É por isso que fala, então, pode chegar a 20% quando é litigioso o inventário, fora a morosidade, o desgaste e muito mais, né? E aí está falando do ganho de capital também, né, que a gente falou aqui. Bom, e agora, Fer, o que vem aí? Agora nós trouxemos aqui, então, como que a gente pode fazer, como que os associados da turma que estão aí nos assistindo, como que eles podem fazer para poder ter esse planejamento, reduzir um pouco o custo, tudo dentro da legalidade, né? Lembrando novamente. Sim, então o mesmo exemplo aqui, Fer, né, ó, um patrimônio de 10 milhões de reais, considerando também que aqui estamos focando mais em imóveis. Veja com o planejamento. Então, lá atrás é 800 antes da reforma e 1.200.000 naquela conta nossa com a reforma. Vamos ver o quanto vai ficar agora se a gente conseguir fazer um planejamento. A mesma coisa, ó, com a reforma e sem a reforma. Cadê? Olha lá. Hoje e com a reforma. Agora nós estamos falando de um planejamento, a transferência do patrimônio com planejamento. O primeiro quadro era sem planejamento, sem a reforma e com a reforma. Agora é com planejamento, sem a reforma e com a reforma, mas com planejamento. Vamos ver o que acontece? Escritura pública. Nesse Você caso, não faz escritura pública. Exato, não faz a escritura pública, porque nós vamos fazer a doação, a transferência desses imóveis por meio do contrato social. Então, aquele gasto com a escritura pública lá, com o cartório, nesse caso não tem. Exatamente, cartório de notas, né? De notas, isso. A escritura pública não tem, que a Fer está falando por quê? Porque nós estamos falando aqui, quando você faz um planejamento, você não vai precisar de escritura pública. Você pode fazer por alguns instrumentos, né, que são utilizados dentro da lei, da legalidade, perfeitamente aplicáveis. Você pode fazer, então, a criação de aquela ideia da holding, né, por exemplo, administradora de bens, um contrato social em que os seus imóveis estão sendo colocados lá por meio de um contrato social que tem força de escritura pública. Bom, você não paga a escritura pública, fez 200 mil lá, você já não vai pagar. O registro imobiliário, sim, não tem jeito. Aí ele vai ter que sair, né, do doador, ou, né, no caso do morto, para os herdeiros, ele vai ter que sair lá da matrícula de um e vai passar para o outro. Sucessores dos herdeiros. Aquele valor paga do mesmo jeito e é o mesmo 2%. No caso de bens imóveis, né? A única diferença, doutor, sobre o registro de imóveis, a diferença é que esse valor vai ser pago uma única vez. Porque vai sair da pessoa física, vai para a administradora de bens, no caso, né, para a pessoa jurídica. Então, vai pagar o registro de imóveis só essa transferência. Se caso tiver ali a doação das cotas, que posteriormente nós vamos falar, estou dando já um spoiler, não vai mais envolver o registro de imóveis assim, a junta comercial. Então, também é importante que às vezes a pessoa fica um pouco na dúvida, nossa, mas cada vez que eu fizer uma doação, eu vou ter que registrar um imóvel. Bem lembrado, Fer, exatamente, Então, quando você faz sem planejamento, né, você vai fazer a doação dos imóveis, por exemplo, a questão do registro dos imóveis nas matrículas, ou no caso de morte. Esse patrimônio, ele não transmite uma vez só. Isso quer dizer, né? Ou em vida ou em morte, ele é transmitido de uma geração para outra geração. Alguém pode vender tudo, viajar, mas normalmente ele vai geração a geração. O que a Fer está dizendo aqui? Quando você faz um planejamento, esse 200 mil aí que a gente está vendo, que é de registro de imóveis, a gente paga uma vez só. Lá na outra vez, cada vez que tem a transferência para as gerações seguintes, você vai ter que sair
aquela informação na matrícula do imóvel vai ter que sair de um e passar para o outro, porque é imóvel que está passando de um para outro. Aqui o imóvel ele sai de uma pessoa, vai para a holding, e daí para frente o que se transmite são cotas. E cota não tem que mexer no registro de imóveis. Quer dizer, né? O imóvel vai de geração para geração por meio de cotas. Com simples alteração contratual na junta comercial. Em torno aí de R$ 1.500, R$ 2.000. Você faz uma transferência do patrimônio imobiliário por meio de cotas de geração, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações. Né? Daí para frente você pode aumentar o patrimônio na holding e aí você vai transmitir cotas e não imóvel mais. Aí não tem isso que a Fer está falando. Uma vez só você paga as próximas transferências, você não paga mais. Daquela outra forma, tem isso. Você vai pagar cada vez que você vai transmitir os imóveis, tem que mexer no registro de imóveis. Uma grande vantagem também que você está falando, galera, que são algumas, né? Tem outras que estão em torno. É bom que assim, também vai lembrando aqui e vai falando, né? Aí, se você faz de forma planejada, veja o que aconteceu com o ITCMD. Aqui está um trunfo grande, né? Você tem ferramentas que está fazendo de forma planejada, que está lidando com cotas, e que fica zero. Com o planejamento, pode ter até a reforma, você vai ter zero de custo de ITCMD. Né? Porque você... Ah, mas você não está burlando, não tem nada, não está burlando ninguém aqui. Nada, é dentro da legalidade. Né? É o que a gente chama de elisão fiscal, né? Evasão. Elisão fiscal é planejamento fiscal. Vai pagar menos tributo, você pode fazer isso. O contribuinte tem esse direito de fazer isso. Ele não precisa, lógico que ele não vai deixar de pagar aquilo que é, ele tem que pagar, o mínimo ele tem que pagar, claro, né? Ele não pode deixar de pagar, né? É isso negar, claro, é crime. Aqui nós estamos falando dentro da legalidade, você não paga o ITCMD, nem na doação e nem na morte. Porque quando você faz a holding e transmite as cotas para os seus herdeiros, você já transmitiu em vida, e cotas, né? Dentro de uma forma planejada, que tem lá as faixas de isenções, por exemplo, de cada ano, você pode fazer distribuição desproporcionais de lucro, né? E as cotas vão transferindo de outras formas, né? Existem várias ferramentas para que você possa fazer essa transferência. Você está trabalhando com cotas aí, né? Cotas de uma empresa. Tem várias ferramentas dentro da legalidade que você pode fazer essas transferências para os seus herdeiros sem pagar o ITCMD. Lógico que aí leva um certo tempo, né? Assim, algo que você vai planejando ao longo de 2, 3, 4, 5, dependendo do montante do patrimônio, até 10 anos. Mas tudo bem, né? A não ser que seja uma emergência, que você precisa transmitir logo, daí aquilo que você não conseguiu transmitir de forma planejada, você, naquele restante que ele tem que fazer de uma vez só, paga o ITCMD. Mas ainda tem uma vantagem, porque você paga o ITCMD não mais sobre o valor venal do imóvel. O valor venal é normalmente o maior declarado, porque quando o imóvel entra na holding, ele entra pelo valor declarado, 100 mil, por exemplo, nós temos. E o valor venal é 300. Mas se ele entrou por 100, a base dessa doação vai ser 100. O patrimônio líquido dessa holding vai ser 100 mil. Esse imóvel, não mais o valor venal, que é 300. Então, quando você doa a cota, você doa com base no valor menor. Tem essa vantagem também, né? Ah, eu só vou fazer uma holding e não conseguir doar para meus filhos em vida. Mesmo assim, você está pagando menos imposto dentro da legalidade. Aqui tem uma desvantagem, um contrapeso aqui, digamos, que é o tal do ITBI, né? ITBI, quando você joga os seus imóveis lá numa holding, por exemplo, ela é imobiliária, você tem que pagar aí esse imposto, que é imposto de transmissão de bens imóveis e intervivos, né? Sai da pessoa, do dono do imóvel, e ele vai colocar na empresa que é dele mesmo, sai de um, vai para outro, intervivos, né? Entre pessoas vivas, transmissão de bens imóveis, intervivos. Aí tem que pagar, então, um imposto que é municipal. Estou dando um exemplo aqui em Piracicaba, que é 2,5%, mas ele não passa em torno de 2 a 3, né? Até 3% que é o ITBI. Isso.
municipal, que não é sobre o valor total do imóvel, é sobre o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel, normalmente, a gente calcula normalmente, aí, via de regra, 30% do valor do imóvel. Então, é 2,5% aqui em Piracicaba, sobre 30%, mais ou menos, né, do valor do imóvel, do patrimônio. Nesse exemplo nosso, deu esse valor aqui, 82.500. Tá bom? Opa, sério, um tempo para trás. Aí, total, olha só. Total, olha só. Olhem só o ganho, gente. E fora outras muitas vantagens, mais que a gente não consegue falar tudo aqui. Mas só estou falando aqui em termos de custo para você fazer essa transferência do patrimônio de forma planejada. Veja quanto que você economizou aqui. Tá? Era 800 sem a reforma e 1.200.000 com a reforma. Aqui nós temos a mesma situação, né? Porque o que impactava lá era o ITCMD, né? Aqui a gente tem outros custos aí, mas é muito menor daquele total lá. Bom, e olha só, e o custo de inventário, não haverá necessidade de inventário, zero inventário. Nem consensual e nem litigioso. Não tem litigioso e nem consensual, precisa, porque esse planejamento já foi feito em vida, as cotas já foram doadas em vida para os sucessores. E não haverá ganho de capital também, dentro do planejado, zero. Então, é algo extraordinário. Por isso que as pessoas buscam, né, fazer o planejamento sucessório patrimonial, por conta dos grandes benefícios. Que isso aqui é um benefício em relação à redução do custo dessa transferência, mas tem muitos outros benefícios, né, e vantagens que se pode se utilizar desse planejamento, desse planejado aí, né, da sucessão planejada. Certo? Então, veja só, agora, mas vamos lá, como que é esse negócio de passar? Eu vou passar as cotas do meu patrimônio, estou falando para passar. Sucessão é passar de um para o outro, né? Estou falando de sucessão, eu vou passar o meu patrimônio para meus filhos, para meus netos, para meus descendentes, ou sei lá, para quem for. Mas eu não vou perder o controle do meu patrimônio? Não. Essa é uma preocupação muito que as pessoas, quando a gente faz as holdings, né, esse planejamento, você fala, nossa, eu tenho 60 anos, sou um jovem ainda, concordo, né? Muito ainda, né? Mas vai que eu vou passar para meus filhos, eu vou perder o controle? Não, a gente vai ver daqui a pouco, né? Como que você pode ter instrumentos, né, e ferramentas que você tem o total controle sobre o seu patrimônio enquanto você for vivo, né? Você só vai perder o controle depois que você morrer. Então, né? Não tem como daí, né? Só se, sei lá, de alguma outra forma a gente conseguir. Mas veja, o que a gente colocou aqui, Fer, né? A gente colocou aqui, são 2 quadrinhos, que é a diferença entre a sucessão empresarial e a sucessão patrimonial. Muitas vezes tem uma certa confusão aí, mas então, desculpa. Mas, e meu negócio? Como que fica? E meu operacional? E a empresa que eu fiz, que eu construí todo o patrimônio, como que vai ficar também? E sabe o que acontece também, Fer? Já vi muitos clientes, né, chegar quando me falam assim, esse negócio de sucessão aí, eu não tenho que me preocupar com isso, não vou nem fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho minha empresa, meu negócio, e eu tenho 3 filhos. Só que nenhum deles quer seguir o meu negócio. A minha empresa, sei lá, recuperação de pneus, metalúrgica, prestação de serviço, sei lá o quê. Né? Um é médico, o outro está estudando música, o outro está fazendo física, o outro vai morar no exterior, sei lá. Eles não querem saber do negócio. Então, para que eu vou pensar em sucessão? Então, a gente colocou esse quadro aqui, como a Fer está falando aí, para a gente distinguir, são 2 coisas. Existem 2 tipos de sucessão, na verdade. Os 2 são importantes, obviamente. Que são, um é você falar da sucessão empresarial e o outro é falar da sucessão patrimonial. Sucessão empresarial
É aquele negócio de você passar o bastão dos seus herdeiros, dos seus netos, aqueles que vão tocar o seu negócio, vão dar continuidade no negócio, na atividade econômica, na indústria, comércio, serviço, né? E aí, então, você tem que fazer uma preparação, e treinar esse pessoal, e preparar esses sucessores, né? É um outro tipo de sucessão, né? E você pode, inclusive, trabalhar a questão, como se fala muito da governança corporativa, né? Você criar, depois que eu morrer, meus filhos, agora são 3, antes era eu, agora são 3, tem os primos também, nossa, o que vai acontecer com o negócio, né? Ele pode ter muitos conflitos aí você cria, então, uma sucessão planejada também e, digamos assim, estruturada, de tal forma que você já deixa as coisas de tal forma já regradas, que você não vai ter esse problema de conflito e tudo mais, que é a tal da governança corporativa, que é um dos exemplos que ajuda muito. Você criar, então, os conselhos de administração, conselho fiscal, né? Conselhos de auditores, depende muito da desenvoltura do negócio e tudo mais, né? Aí você tem os acordos de acionistas, de cotistas, em que cada tempo uma família pode indicar um administrador, né? Alternadamente, uma família ou outra, entre parentes, digamos assim, tem uma série de coisas, né? E aquelas regras têm que ser seguidas. E de forma para eles já trabalhado e preparado. Então, isso é uma coisa, certo? É importante também, né? Isso aí é para você gerenciar o risco, talvez até você, né, não ter aí as interferências de terceiros e ingerências no seu próprio negócio, enfim, isso é uma coisa. O que a gente está falando aqui hoje, especialmente, não é bem isso. Isso aí é matéria com outra conversa. Conversa na própria Soban, por exemplo, se quiser. Ele também trabalha essa questão de preparação de governança corporativa, né? São outras ferramentas, outros caminhos, outra situação. Mas nós estamos falando aqui de uma sucessão patrimonial. Esse exemplo que nós demos, que o empresário fala, meus filhos não vão suceder a empresa, mas os filhos querem e vão suceder ao patrimônio. O patrimônio, não tem como. Né? Muitas das vezes não querem seguir o negócio do pai, da mãe, da família. Que nem o Dr. Fulvio mencionou. Às vezes eles seguiram a carreira médica ou ser advogados, mas não quiseram seguir ali como recapador, né? Seguir o negócio que a família construiu ao longo dos anos. Mas o patrimônio. Exatamente. Que é o patrimônio. Eu acho uma bobagem grande querer ser advogado e não seguir uma recuperadora, sabe? Eu acho uma bobagem. Mas fazer o quê? As pessoas deixam errar, né, para aprender, tá certo? Mas é exatamente isso. Mas o patrimônio, né, que a família tem, não tem jeito. Se morrer, eles vão receber aqui. Você quer sim a herança. Eu, 34 anos, então, raramente sim, já, mas muito pouco gente que vai renunciando à herança, né? Então, o patrimônio, ele vai ter que, se não fizer, vai cair na faixa de 8%, escritura, tudo aquilo que a gente viu lá. E muitas vezes também esse patrimônio, quando vai para a herança, que muitas vezes não falam, é que às vezes precisa vender um bem que está compondo ali o patrimônio para poder pagar o custo do inventário da transmissão. Sendo que isso, se a gente fizer a sucessão de forma planejada, isso consegue ser totalmente administrado e não precisa. O pai, estou falando que o pai, vamos dizer, perdeu o imóvel para poder fazer o pagamento. Uma parte do patrimônio vai se perdendo ao longo do caminho da transmissão, quando se não faz de forma planejada. É o que diz aquela notícia lá no começo que a gente falou. A forma planejada também conserva os bens da família, exatamente por causa disso. Se não fizer de forma planejada, por causa do custo, você vai perdendo. Quantos inventários a gente faz que a pessoa, nossa, mas isso eu tenho que desfazer de uma casa para pagar todo o custo do advogado, da escritura, do imposto, blá, 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 blá. É uma parte que vai. Não tem como. Não tem como você não pagar o imposto, não faz inventário. Hoje em dia, assim, não libera, não homologa o inventário se você não pagar o imposto.
E quantas vezes a gente vê, nossa, mas não tem dinheiro. Será que o juiz não libera para a gente vender uma casinha para pagar o ITCMD para depois ele dar continuidade? O juiz não aceita, hoje em dia não aceita mais. Ele fala, não, se você não pagar o ITCMD, arrume outros recursos, paga o ITCMD, daí você continua o inventário, senão não continua o inventário. O juiz não libera venda de imóvel de jeito nenhum mais. Isso aconteceu muito, liberar, depois não pagar, e ele fica, o governo vai cobrar dele, o juiz, né? Ele fez isso, então, infelizmente, os bons pagam pelos maus. O juiz acabou com esse negócio. Raramente, né? Pode ter sido, claro, mas não é muito fácil hoje mais, não. Certo, Pedro? Certo. Então, o que é? A sucessão patrimonial diz respeito à transferência de uma geração para outra do patrimônio. A Fer falou aqui. Patrimônio se trata aqui de todo um acervo de bens, né? Ele estava dizendo aqui, imóveis, ações, participação societária, fundos de participação, aplicação financeira, todo aquele conjunto de bens. Isso é algo que tem que planejar, porque todos eles vão ser atingidos pelo custo da transmissão, em vida ou em morte. E um acervo que, na maioria das vezes, foi juntado ao longo do tempo da família, né? Exatamente. Então, nem sempre os herdeiros querem seguir a vida dos negócios da família. Está falando aqui. O que a gente faz, então, né? Essa ideia da holding também, outras vantagens para trás, a gente coloca esse desenho aqui, para mostrar que ela faz também algo que a gente chama de proteção patrimonial, né? Uma estrutura que você, além de trabalhar essa questão de reduzir os custos da transmissão, você também protege o patrimônio, né? À medida que você separa o patrimônio do risco da atividade econômica. À medida que seu patrimônio vai para uma geração seguinte, e a geração anterior, né, os mais experientes, pai, mãe, avó, os mais experientes, eles ficam com o negócio. Qualquer risco, qualquer dívida passiva que tiver nesse negócio, pela lei, né, os herdeiros não respondem pelas dívidas dos pais, dos avós. Os herdeiros respondem até a força da herança. Tá certo? Isso mesmo. Herdeiros respondem até a força da herança. Então, se uma pessoa faleceu, ele tem um passivo, vamos dar um exemplo, um número rápido aqui. Ele tem um passivo de R$500 mil. Ele tem um patrimônio de R$800 mil. Ele tem 3 filhos, vamos dar essa ideia. Tem dívidas, tem um patrimônio de 800, tem dívida de 500. Vai fazer um inventário, vai sobrar alguma coisa para os 3 filhos? Nesse caso, ainda sim. Vai sobrar 300 mil, 800 menos 500 de dívida, 300, cada um vai receber 100 mil. Certo? Mas vamos fazer o contrário. A dívida de 800 mil. O patrimônio dessa pessoa que faleceu, o máximo, tudo que ela tem é 500 mil. Vai sobrar alguma coisa para os herdeiros? Não. Não. Ainda eles vai sobrar uma dívida de 300, é isso? 300, 800 de dívida, 500 de patrimônio. Sobraria ali ainda um passivo, né, de 300. Nesse caso, os herdeiros não respondem. Não respondem, acertei. Tá ótimo, você está afiado. Passei no teste. Passou. Então, o que a lei fala, que eles responderam, de certa forma, não receberam os 500 mil. Até a força da herança. Qual é a força da herança? 500. Esses 300 mil? A gente até brinca, né? Fala que foi junto um caixão. Um caixão, né? Exatamente. Exatamente. Então, porque não... mas tudo bem, tem às vezes trabalhista, sucessão, mas é outra coisa, né? Juízes, às vezes, trabalhistas, porque os herdeiros tiveram uma empresa lá, então, às vezes... Mas é outra história daí, né? Essa é a regra. Os herdeiros respondem até as forças da herança. E não é também algumas exceções que realmente teve sucessão do negócio para responsabilizar herdeiro. E nem na trabalhista, até na trabalhista, essa regra de que os herdeiros respondem até as forças da herança pega. Não pode ser diferente, né? Pega. Então, às vezes, uma particularidade de responsabilização de herdeiros em trabalhista, até tributária, às vezes também, pode acontecer, mas por conta de algumas particularidades que demonstrou o ânimo de sucessão, daí é outra coisa. A sucessão do negócio, não do patrimônio, do negócio. O negócio, o risco, a dívida estava no negócio. Né?
Então é isso. Agora, veja só, aspectos sucessórios patrimoniais, né? Nós falamos de uma grande parte aqui. Já falamos, é verdade, Fer. Então, já até porque nosso tempo já está indo aqui, né? Mas veja, vamos rapidamente falar então aqui, né? Eu não gosto muito de falar, mas vou fazer uma força para falar um pouco aqui, bem rápido, tá certo? Patrimônio vai na geração da frente, já falamos. Por conta dessa regrinha de que responde as forças de herança, blá, 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 né? Isso é legal. Herdeiros responde, está lá já, né? Direcionar os bens direito em vida de forma planejada. O legal é isso. Além de ter redução de custos, além de ter esse negócio de proteção, você pode trabalhar a proteção, né? E benefícios tributários também, que a gente não está falando aqui, são outros benefícios, não só o custo da transmissão, mas outros benefícios que falando, existem, mas não falamos quais são, né? E nem vai dar tempo de falar. Além disso, né? O dono da herança lá, o dono da herança, o dono do patrimônio, ele consegue ver planejadamente como que vai acontecer antes da morte dele, a destinação do patrimônio dele. Isso tem vida de ver. Com quem vai ficar isso, ficar aquilo, o que os herdeiros vão fazer igualmente, sei lá o quê. Isso vai ficar para uma fazenda, a empresa, esse trabalhou mais, né, o imóvel está na empresa, sei lá. Ele consegue fazer isso dessa forma planejada. E é dele. O patrimônio é dele. Tem também o testamento. O testamento é uma ferramenta para você mudar um pouco a forma que a lei destina a herança. Né? A herança tem uma ordem da lei. Tem que seguir aquela ordem da lei. Quando morre uma pessoa, quem que sucede? A lei diz que tem uma ordem certa de ser chamada para suceder. São os descendentes, depois os ascendentes, depois os cônjuges, os laterais, são os irmãos. No testamento, a gente consegue mudar um pouco essa ordem, se for de interesse da pessoa. Né? Evitar inventários litigiosos, onerosos e morosos, já falamos, né, Fer? Já. Com a morte dos usufrutuários, tem que ser usufruto. Usufrutuário, né? Usufruto. Isso aqui nós não falamos que é uma forma que a gente coloca também quando vai fazer esse planejamento. Então, vamos começar. Mas eu vou fazer a doação dessas cotas aqui para os meus filhos. E então eu não vou receber mais os aluguéis desses imóveis. Nós estamos aqui trabalhando com a hipótese dos imóveis. Então, eu não vou receber mais. Então, eu vou ficar... Vai todo o patrimônio para ele vai começar a receber. Eu não. Então, é uma das ferramentas que a gente coloca para a pessoa também ter uma certa segurança, ainda que ele tenha esse controle, essa administração, é reservar o usufruto para quem está doando. Então, reserva esse usufruto para ele, ele vai continuar recebendo os aluguéis até quando ele morrer. Quando ele morrer, é que nem está aqui. Esse usufruto, ele é extinto, e aí, então, os herdeiros que vão começar a receber esses aluguéis. Morreu quando ele revogar. Ou revogar, isso. Renunciar, né? Renunciar, uma possibilidade. Tem outras fontes de renda, então quero renunciar ao usufruto, passar para os meus filhos já. Tem outras fontes de renda, também pode também, né, se quiser. Mas existem outras ferramentas, né, Fê? Então, o usufruto, esse que a Fer falou, que é ótimo, né? O direito de receber as rendas daqueles bens que estão lá na bolsa, por exemplo. São os imóveis, as rendas de aplicações financeiras e participação em outras empresas, né? Tudo que recebe ali é o usufrutuário que recebe. É o usufruto vitalício. Ele também reserva o direito de voto, para não precisar passar as cotas para o filho, mas o voto das decisões lá é do usufrutuário. A lei permite isso também, né? A doação, nós vai falar, né, daquelas causas. Está um pouquinho à frente. Passando na frente. Inventário de cotas requer procedimento mais simples. Falamos, né? Nós falamos. Inventariar cotas. Inventariar cota é muito diferente do que inventariar o patrimônio, que nem o doutor Ademir comentou agora há pouco, que quando você faz o inventário do patrimônio, então, dos imóveis, tem que seguir lá por aquelas formas que o Estado determina de qual vai ser o valor a ser aplicado. Né? Aqui, inventariar as cotas vai levar como base o patrimônio líquido da sociedade, e não mais o valor de cada imóvel. Então, muitas vezes, o valor do imóvel, às vezes, está declarado por, não sei, 500 mil, mas o valor venal é 1 milhão. E o valor real, 5 milhões. E o valor real, 5 milhões. Então, tem uma diferença aqui, também sem contar o ganho de capital nisso, né? Não vai ter. No caso aqui, não vai ter. Então, a cota vai ser, a base de cálculo vai ser o valor do patrimônio líquido.
que é o declarado. Que muitas vezes é o valor declarado. Isso. Então, acaba sendo também mais baixo, né, esse valor. Exatamente. E inventariar imóvel também, cota também é mais fácil, porque você só faz uma informação para a junta comercial, só. Porque a transferência de cota se dá na junta comercial. A diferença é que você ter 10, 15, 20 imóveis, você tem que fazer a transferência em cada imóvel, em cada cidade que você está, em cada estado, que às vezes são estados diferentes. Uma coisa louca. Possibilidade de doar cotas dentro do limite da isenção, né? Até o estado de São Paulo até 88. Reais, né? Que pode ser que esses 80 mil reais não equivale a 88 mil cotas. Então, também tem que fazer esse patrimônio líquido. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer a doação de forma planejada com a isenção do IPCMD. Você veja, tu fala assim, 88 mil só que eu posso doar por ano. Se tiver 2 quilos, 3 quilos, é 88 para um, 88 para outro, 88 para outro. São 240. Mas se eu tiver um patrimônio na rua de 10 milhões, mas não é o patrimônio real, é o patrimônio líquido. O real é aquele negócio, ele entrou lá pelo valor declarado. Então, você pode ter lá um patrimônio líquido de R$1 milhão e ter um patrimônio real de 10 milhões. Mas o que vai valer é 1 milhão. Você tem 3 filhos, 240 mil cotas por ano. Em 3 anos eu consegui transmitir 10 milhões de reais. Por quê? O limite, porque a base é 1 milhão. 240, 240, mais ou menos, 3 anos e pouco. 4 anos. Consegui transmitir desse jeito. Né? Veja, é isso que eu quer dizer em outras palavras aqui, né? Reserva de usufruto, já falamos, né? Para garantia do doador. A doação com cláusula, isso é importante também, né? Mas eu vou doar, mas se meu filho, minha filha, ele é casado. Mas se ele tiver uma dívida, depois ele não é ele que vai responder, vai pegar a ordem, porque a dívida é dele, ele vai ser dono das cotas, né? Então, por isso que ele não vai poder vender, e se ele quiser vender depois é dele, anula a propriedade, né? Se reserva usufruto, é difícil ele vender, anula a propriedade, ninguém vai comprar cota. Depois tem aquelas cláusulas que tem preferência para os irmãos, né, para os outros sócios, aquele negócio tudo. Né? E também tem essa cláusula da inalienabilidade. Né? Quase um trava-língua falar as 3 rápidas. Exatamente, inalienabilidade. Você doa e com a cláusula de que, estou doando, mas não pode vender, enquanto eu for vivo. Aí, se ele quiser fazer né, pode. Se ele vender, ele faz o que ele bem entendeu com as cotas. A inviolabilidade. Se o meu filho tiver um acidente, aí, alguma coisa, bateu a culpa dele, não vai penhorar essas cotas, porque elas têm a cláusula da inviolabilidade, tem se gravando. Tem que respeitar o direito, o desejo do doador. Né? E da incomunicabilidade, se ele for casado, ou ela é casada, a filha, né? Não comunica com o cônjuge, né? Não comunica com o cônjuge, porque é coisa de herança, né? Então, tem essas cláusulas que a gente fala de restrições, de travas, né? De conservação do patrimônio. Eu também tenho uma que nós não colocamos, que também é interessante mencionar, a reversão. Reversão, exatamente. Tem outras cláusulas, né, Fer? Mas usa muita reversão também. Reversão, o que é? Se Deus o livre, eu transmito, eu dou para os meus filhos a cota. Deus o livre, meu filho falece antes de mim, sou o doador. A causa da reversão não vai para frente com a morte do filho, volta para o doador. É outra também possibilidade, que a Fer está lembrando aqui. E, no caso de morte de sócio operacional, o sócio da patrimonial passa a ser a bola da vez. Acontece várias vezes, a gente já está em terceiras gerações, né? Os avós ficam com a empresa e os filhos com o patrimônio. Aí os avós vão falecendo, os filhos vão entrando no operacional, que é aquela do risco, e os filhos dos filhos, que são os netos, já vão passando a bola da vez, que a gente fala, que vai para o patrimônio. A bola da vez pode ser o patrimônio, pode ser a bola da vez do operacional, né? E vai sucedendo. Se a empresa estiver boa, o filho vai para a empresa, na falta do pai e da mãe. Mas se a empresa estiver devendo, não vai.
opção, isso é uma boa. A empresa que a gente fala é uma empresa operacional, né? Aquela separação, né? Patrimônio com empresa. Então, essa é uma outra coisa que a gente trabalha bem. Para terminar, então, aspectos, benefícios tributários, né? Eu falei, achei que não ia falar, mas vai falar. Tem aqui alguns. Na verdade, não é nosso mais, é falar mas tudo bem. Ó. Tributação de pessoa jurídica é menor que da pessoa física. Os aluguéis dos imóveis na pessoa jurídica é menor. O recebimento, né, o pagamento dos impostos, né? A tributação do aluguel é menor na pessoa jurídica que a tributação da pessoa física. Essa é outra vantagem. Não tem ganho de capital, como a gente já falou também. Aproveitar despesas de aluguel, a empresa operacional ela está instalada num imóvel que é da holding, então ela paga aluguel para a holding, por exemplo, e ela é do lucro real, não a patrimonial, a operacional. Ela é do lucro real, ela paga aluguel para a holding. Isso entra como despesa, reduz base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, né, no lucro real. Um benefício que se usa muito também. Isenção do tributo na distribuição de dividendos. Por enquanto não tem tributação, né? Mas isso vai ter, não é só para a holding, não, vai ter para todas as empresas, vai ter tributação dos dividendos, né? Na hora que for distribuir lucro, vai ter imposto. Então, não chegamos nessa fase ainda, né? A gente falou que vai ter ainda a etapa da reforma da reforma tributária da renda, sobre a renda. Nesse momento, a gente vai ouvir muito isso. Já estamos ouvindo, né? Tributação sobre os lucros. Vai chegar lá. Tá? Isenção de ITBI, se for uma outra, tipo uma holding imobiliária, né? Fazenda, por exemplo, aquele ITBI que a gente falou lá, não paga. Então, só que a gente tem uma certa divergência hoje. Agora também, os benefícios estão pedindo a diferença, né? Entre o valor declarado e o valor venal. Hoje a gente já não pode falar que tem, né? Mas se discute na justiça, se quiser, né? Porque a lei fala que não é para ter, não. Exatamente, foi bem lembrado. Então, nós já falamos aqui, ó, né? Da transferência do pagamento Público, já falamos, da SAR, legalizado na holding, para evitar ganho de capital. Na hora de você vender um imóvel pela holding, você não tem ganho de capital. Você coloca no estoque lá. Estou vendendo a pessoa física, no caso de vender o imóvel, né? Não vou doar e nem vou esperar a minha morte para transmitir, vou vender. Então, você tem ganho de capital na pessoa física e na holding você não tem esse ganho de capital. Tá? É uma outra vantagem também no caso de venda de bem. E os filhos podem se beneficiar de dividendos, na labore, na holding. Você coloca o filho como administrador para ele estar aí pagando uma previdência para o filho, né? Às vezes o filho está estudando, coloca ele como administrador da holding, paga uma previdência, um prolabore para ele e vai já contribuindo para ele ganhar o tempo de contribuição para a previdência, né? Não é tão, hoje em dia, a previdência, mas já é uma coisa que também vai ajudar. Operações societárias como fusão, incorporação, cisão, são isentas de certos tributos também, a gente usa muitas ferramentas, não dá tempo de falar agora. Doação do limite de TCMD, já falamos, e aproveitar benefício tributário na redução do imposto de renda da pessoa física. Né? Quando a pessoa tem muito tempo imóvel, também a gente planeja não colocar em holding e vender ele, pessoa física, se for o caso de vender, ele não tem ganho de capital. Né? Tem uma regra do governo que quanto mais tempo você tem um imóvel, na hora de você vender, você não tem o ganho de capital. Tudo isso é de forma planejada também. Então, tem imóveis nessa situação, não é para colocar em holding, porque vai gastar dinheiro à toa, né? Vai ficar mais caro na hora de vender. Eu acho que é isso, tá certo? Certo? Quer falar alguma coisa? Planejamento, então, é uma ideia legal, né? Tem que pensar mesmo, porque tem muitos benefícios. Bom, e ainda mais agora que vem a reforma tributária, né? Vocês viram aí que deixa um pouquinho mais preocupadas as pessoas, deixou mais preocupadas as pessoas essa reforma tributária por conta dessa majoração dos impostos aí. E outras coisas que estão vindo mais, né? Não é só isso aí. Distribuição de dividendos, imposto sobre distribuição de dividendos, a distribuição desproporcional de lucro também, estão falando que, né, se um tem 90% de cota, outro tem 10%. A gente fazia a distribuição desproporcional de tal forma que quem tem 10 podia receber 90 de lucro. Difícil de denominar, mas se tiver isso aí, eu vou entender que isso aí é doação.
estão discutindo isso também, certo? Então tem que, quando se falar em distribuir, tributação de dividendo, não é só na hora de dividir, é também aquele lucro acumulado. Se você tem um lucro lá de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões na sua empresa hoje, a hora que vier a lei, e você tem esse lucro acumulado, a hora que você vai destinar esse lucro para uma distribuição, ele vai ser tributado. Mas eu gerei isso aí antes da lei. Não importa. Está se discutindo, o governo, né, na reforma dele, está falando, não, o imposto não é na hora que você gera o lucro, é na hora que você distribui. Então, não importa se você já tinha esse lucro antes da reforma, se você deixar ele para distribuir depois, outra coisa que também, pessoal, tem que pensar bem aí. Quem tem lucros acumulados, lucro no carro, lucro na empresa, tem que ter, porque a hora que vier essa reforma, se vai dar destinação desse lucro, vai tributar, que está em torno, aí, falando em 15%. 15%, tá? Imagine, tem gente que é pior ainda. Tem situação que você tem lá um lucro acumulado, sei lá, de 10 milhões, mas não existe esse dinheiro. Acontece isso, né? Uma questão só fiscal, ele é fictício, porque você comprou isso, máquina, investiu, não sei o quê. Não é que você desviou dinheiro. Você investiu na empresa, mas está lá no caixa, 10 milhões. Isso tem que dar um fim nele. Você não pode desaparecer simplesmente do caixa, assim, né? Apagar. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma destinação, vai pagar um imposto de 15% de um dinheiro que você nem tem. Então, tem que pensar isso. Tem muitas empresas que têm esses caixas fictícios, né? Puramente fiscais, e não tem esse dinheiro na realidade. Existem também ferramentas para isso, que a gente vem sempre trabalhando aí, pensando, né? E outras coisas mais que estão vindo aí, gente, tá bom? A gente tem que se preparar, né? Tem que ficar atento no que vem por aí. E nós estamos sempre à disposição dentro daquilo que a gente já tem um pouco de experiência, de conhecimento e trabalhado sobre isso aí. Bom, eu acho que agora, Fer, falei, né? Você pode falar um pouco aqui, sem água. Mas tudo bem, a Sarinha já vazou daqui. Obrigada, doutor Ademir. Valeu, Juliane. Você, então, agora. Muito obrigada. Bom, doutor Ademir, podemos concluir que o tempo é agora, né? Certo. Exatamente, o tempo é agora. Muito bem. O tempo é agora. Pessoal, gostaria de saber se alguma pergunta, alguma dúvida. A gente já tratou esse tema em alguns momentos anteriores, mas acho que é sempre bom a gente revisar, reciclar, devido à atenção realmente que deve se ter ao tema. Isso, agora tem esse elemento que você viu aí, né? Esse ingrediente novo que é essa tabela progressiva do imposto, né? Do TCMD. Na outras vezes que nós falamos, não tinha isso. Ainda não tinha, né? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida, algum esclarecimento? Nossa, mas Acho então... que a palestra foi excelente, doutora. Esclarecedora hoje. Ou sei lá, né? Tem tantas dúvidas que eu não sabia nem perguntar. Nem por onde começar. Nem falar, né? Meu Deus, eu estou tão confuso, sei lá o quê. O pessoal está pensativo aqui. Bom, só lembrando que esse bate-papo, ele ficou gravado, está aqui gravado. Depois nós vamos disponibilizar para os associados também revisarem. Talvez a partir daí, doutora Ademir, surjam também algumas dúvidas para a gente intermediar esse contato. Ou o pessoal pode entrar em... sempre... Desculpe, Juliana, de Imagina. interromper você, mas sabia, falei, a Amanda vai falar, porque a Amanda, né, a inteligência dela sempre assim, se manifesta. A Larissa também se manifestou aqui pelo chat, falando que foi bem esclarecedora. Obrigado pela palestra. Larissa, nós que agradecemos aí a presença, nós que agradecemos a sua presença aqui na palestra de hoje. Não é nem palestra, né? Nosso bate-papo. Nosso bate-papo. Muito obrigada também pela presença. Obrigada, Amanda. Amanda também estava se manifestando? Perdão. Não, só gostaria de agradecer, doutor. Obrigada por citar, mas só foi para parabenizar mesmo a palestra, muito enriquecedora, mas de fato geram muitas dúvidas, porque são assuntos que nós não temos no cotidiano, possivelmente os associados vão pegar e se debruçar
em cima dessa questão para que as dúvidas possam vir gerando ali no decorrer da semana, no decorrer do tempo. É um assunto bem delicado, a reforma tributária, ela traz muita instabilidade, vamos dizer assim, mas que creio aí que nos próximos dias, nas próximas semanas, os associados estarão sim buscando o escritório para que possa nos ajudar nessa demanda. Muito obrigado, Amanda. Com certeza, estamos à disposição aqui, né, na medida que vocês queiram estar perguntando, discutindo. E, então, estamos à disposição pela SOBAN, né, pela associação de vocês aí. Teremos muito prazer em recebê-los. É legal se pudessem vir tomar um café com a gente aqui, né? Também, né, doutora Ademir? Até para esclarecer, porque aqui nós temos um público de diversas regiões do país, mas o escritório da Crivellari Padovese fica em São Paulo, na cidade de Piracicaba, não é isso? Exatamente, 100 quilômetros de Campinas, que é talvez mais conhecida, né? Exatamente. E a gente pode estar marcando reuniões online, né? É só entrar em contato com a Juliane, se tiver o contato nosso aqui. No momento é com a Juliane, fala com a Juliane, e a Juliane já contata a gente já faz a conexão já, né? Para conversar sobre isso ou qualquer outro assunto aí que a gente possa ajudar. Maravilha. Bom, doutora Ademir, pessoal, acho que ainda vai ficar pensativo sobre o tema. Esse material, doutora Ademir, a gente vai disponibilizar o vídeo, mas será que esse material, essa apresentação, a gente já conseguiria disponibilizar para o pessoal? Com certeza, claro. Ah, ok. Este, então, a gente já disponibiliza. A Sara já encaminha lá para vocês aí. Tá certo. Ricardo abriu a câmera aqui. Alguma pergunta, Ricardo? Não, só queria agradecer a oportunidade aí de vir. Como eu sou de segunda geração na empresa, né, então eu já vivi bastante essa história aí, agora eu estou com os filhos já integrados no negócio, já estou com todo esse caminho todo traçado aí, é bem o que o doutor falou aí, explanou. Eu já tenho toda essa visão aí, já vivi e agora estou transferindo para meus filhos aí, usando todos esses benefícios que ainda a gente consegue sem tributar, né? Legal, parabéns aí, foi bem esclarecedora aí, me fez reviver todo o meu passado, que não é tão longe, né? Questão de 15 anos atrás, por aí, a gente já veio fazer a nossa empresa já nos seus 66 anos, então já está com a segunda geração, ou melhor, eu sou a segunda, a terceira geração já entrando não, já estão participando há um bom tempo. Ok? Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Ricardo, o seu testemunho aí, né? Que bacana, né? E que parabéns também, né? Por ser aí esse visionário, né? E que já há algum tempo já pensou nisso. E é isso, a sobrevivência da empresa, do negócio, né? Depende muito disso, né? Essas pessoas que estão no comando, com essa visão, com essa preocupação aí, né? E vocês estão de parabéns, né? Estão indo já para a terceira geração, porque aqui no Brasil as empresas, né? Para a terceira a gente já ouviu muitos, né? Boatos, muitas conversas aí que na terceira geração já está com umas dificuldades imensas, né? Porque não se preparou bem, né? Para essa continuidade. Então, vocês estão de parabéns e muito obrigado pelo seu testemunho. Então, nós estamos aí no caminho certo, digamos assim, que é algo que realmente você, né, sua equipe, sua família vivenciou, né, e tem vivenciado aí com todo esse trabalho. Essa questão da sucessão realmente é importante. Legal. Nós te agradecemos, viu, Ricardo, sua participação. Um abraço. Bom, doutora Ademir, acho que ficamos então por aqui. Agradecer a participação de todos, agradecer Crivellari Padovese, doutora Ademir, doutora Fernanda, doutora Karina, obrigada por trazer os esclarecimentos. Surgindo aqui alguma dúvida, alguma questão, a gente faz esse contato com vocês aí.
Combinado, Juliane, muito Combinado. obrigada. Muito obrigado, viu? E obrigada a todos que estiveram conosco nessa Isso, tarde. muito obrigado, Juliana, diretoria, mais uma vez, da Soban, todos os presentes aí, Fer, obrigado, né? Obrigada, doutor. Está ao lado, Sandra, foi legal. E é isso aí, Juliana, estamos à disposição e a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde. Uma boa tarde a Obrigada, todos. boa tarde. Até Obrigado, mais. gente. Até mais.